Diálogos atribuídos ao procurador Deltan Dallagnol apontam que o coordenador da Lava Jato fez uma palestra remunerada no valor de R$33 mil para uma empresa que havia sido citada em um acordo de delação em caso de corrupção na própria Força Tarefa. O evento, na firma do setor de tecnologia Nelway, teria ocorrido em março de 2018. Os supostos diálogos foram obtidos pelo site da Intercept Brasil por meio de fonte anônima e publicados em parceria com o jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira. Na reportagem consta ainda que Dallagnol aproximou membros da Procuradoria e representantes da Nelway para viabilizar o uso de produtos da companhia em um trabalho da Força Tarefa. O procurador gravou um vídeo para a firma no qual enaltece a utilização de ferramentas tecnológicas em investigações. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, Dallagnol disse que se afastou do caso e declarou conflito de interesses imediatamente depois de descobrir que a empresa de tecnologia, onde deu uma palestra no começo de 2018, havia sido citada em um acordo de delação da Operação Lava Jato. Deltan ressaltou que nunca participou de qualquer ato ou negociação desse acordo de colaboração premiada que menciona a empresa e, por isso, não tinha conhecimento do caso na época da palestra. Ele afirma que, além de ter se afastado da situação, fez também um ofício dizendo ao corregedor tudo o que tinha acontecido. Ô Vera, você que, assim como o Alexandre, participou da entrevista, o que achou da fala do Deltan Dallagnol e das explicações até agora? Eu fiquei bastante estarrecida com alguns dos conteúdos da entrevista do procurador Deltan Dallagnol aqui ao Jornal da Manhã. Tentei, inclusive, atalhar a entrevista para que ele respondesse algumas das questões suscitadas pela própria fala dele, mas como eu estava remotamente, ele também, os dois por FaceTime, não foi possível fazer essa confrontação. Na resposta ao Alexandre, justamente, que perguntou em tom mais genérico sobre a gravidade de vários conjuntos de conversas ali vazados pela Vaza Jato, ele fez uma explicação, a meu ver, bastante complicada e insustentável do ponto de vista jurídico. Conversei depois daquilo com várias pessoas dos meios jurídicos, procuradores, juízes, advogados, todos estarrecidos pelo fato do procurador minimizar as conversas entre ele e o juiz Sérgio Moro, dizendo que o que talvez tenha sido excedido ali são formalidades, meras formalidades, e que isso seria menor ante o conjunto de combate à corrupção feito pela Lava Jato. No final fez até uma propaganda falando de uma nova devolução de recursos feita pela Lava Jato ao erário, como se isso não fosse obrigação última de uma investigação como essa, como se fosse algum tipo de favor. Eu achei uma fala bastante complicada, principalmente nessa resposta ao Alexandre, que não era especificamente sobre as palestras, temas aí dessa sua primeira intervenção, Vitor. Eu acho que o procurador erra ao fazer isso, minimizar a lei, minimizar o Código de Processo Penal, minimizar o que diz a Constituição quanto à divisão do trabalho entre procuradoria e juízo, não é correto do ponto de vista de um procurador da República. Ele não está fortalecendo a Lava Jato a fazer isso, não está fortalecendo o próprio papel dele, Deltan, e nem da força-tarefa da Lava Jato. Pelo contrário, ele está enfraquecendo essas instituições ao tratar como letra morta o que são leis, o que são códigos que devem ser seguidos e devem sim pautar, porque sob pena de que haja anulação de procedimentos caso isso não seja respeitado. Ele compara as conversas em grupos de Telegram entre ele e o juiz ao que poderia ser feito nos autos. Quando ele disse que o Moro sugeriu que uma prova tinha deixado de ser incluída num processo, ele fala, ele poderia ter feito isso nos autos. Exatamente, poderia ter feito isso nos autos. Deveria ter feito isso nos autos. Era isso que eu queria ter atalhado. Eu fiquei falando nos autos, procurador. Nos autos. Os autos são uma coisa. Eles são públicos, eles estão no EPROC, que é o Sistema Público de Acompanhamento de Processos. Eles podem ser consultados por todas as partes. Eles podem ser passíveis de objeção da outra parte, nesse caso da defesa, de qualquer um dos investigados a que se referisse a conversa. O grupo de Telegram não é parte de processo, não é um foro adequado para que juiz
que é juiz, não é parte, e Ministério Público, que é uma parte, tratem dessas coisas. É por isso que está errado a gente simplesmente passar uma flanela e achar que não tem nada nessas conversas, porque isso nos leva a um lugar em que as leis são relativas, os processos são relativos e valem as regras estabelecidas por baixo dos panos e na privacidade de grupos. Isso não está certo. Uma coisa é dizer se isso pode levar à anulação, pode levar a rever processos, algo com que eu não concordo, com o que eu tenho falado desde o início. Eu acho que os processos são suficientemente robustos, as provas estão lá, estão consignadas. Na maioria dos casos, a Lava Jato é um ganho institucional. Ela trouxe, de fato, de volta muitos recursos que tinham sido desviados do erário. Ela prendeu gente que estava delinquindo sistematicamente. Agora, você, por conta disso, minimizar tudo o que foi feito, não nos leva a um bom lugar como país, como nação civilizada. Agora sim, já com a gente lá no Rio de Janeiro, Carlos Andreasa. Boa tarde, Andreasa. Suas considerações sobre a entrevista do procurador Deltan Dallagnol. Salve, Andreasa. Oi, Vitor, pessoal, boa tarde. Eu ouvi a entrevista depois e fiquei estarrecido, conforme a Vera, e de tal maneira estarrecido que fui transcrever esse trecho bárbaro a que a Vera fez referência. Então, abro aspas para o Deltan Dallagnol, tratando de uma hipótese sobre a suspeição de Moro, e relativizando, relativizando da seguinte maneira, abre aspas para o Deltan. Um juiz que, no caso Moro, em certos momentos, pode ter passado por cima de formalidades legais, mas sem prejudicar direitos fundamentais do réu. Mas, fecha aspas, vejam que fala bárbara. Um juiz que, em certos momentos, pode ter passado por cima de formalidades legais. Formalidade legal é o devido processo, né? O devido processo legal. É isso que ele está aceitando que se passe por cima, porque, segundo o Deltan Dallagnol, não prejudica direitos fundamentais do réu. E aí eu pergunto, sem fulanizar, né? Que é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Deltan Dallagnol. Pode um juiz, esquece o réu, pode um juiz federal, falando informalmente com um procurador da República, se referir à defesa, à atividade da defesa de um processo presidido por ele e em que o réu é acusado por esse procurador como um showzinho, ademais orientando, sugerindo que o Ministério Público fizesse uma nota para rebater o suposto showzinho da defesa, isso não prejudica os direitos fundamentais do réu? Porque, sem dúvida nenhuma, é passar por cima de formalidades legais. Mas ele acha que isso não prejudica direito fundamental do réu? A configuração de um juiz que toma parte num processo, que se acerca, que se associa à acusação, nós não temos essa figura no nosso ordenamento jurídico. E vejam que o ministro Moro e o Deltan Dallagnol se inspiraram na Operação Mãos Limpas, né? E reproduzem o modus operandi da Operação Mãos Limpas com uma diferença. Na Itália existe o juiz de instrução. Depois, um novo juiz toma pé no processo. Existe o juiz de instrução, nós não temos essa figura no Brasil. No entanto, eles se comportam assim. E isso significa passar por cima de uma formalidade legal. E passar por cima de uma formalidade legal, como eu demonstrei aqui, significa, sim, muitas vezes, prejudicar direitos fundamentais. Ele confunde notificação, informação nos autos com comunicação em mensagem. Então, o juiz identifica, e vejam que há nas conversas um momento em que o Deltan Dallagnol manda para o Sérgio Moro a minuta do que seria uma denúncia. Né? Manda uma minuta do que seria uma denúncia. E há momentos dessa comunicação em que o Sérgio Moro fala para o Deltan Dallagnol, ou lembra o Deltan Dallagnol, que há uma falta de prova, que uma prova que ele, Moro, sabe existir, não está incluída na denúncia. Isso via mensagem, algo que só poderia ser feito nos autos, mas para esse pessoal é tudo normal, é passar por cima de formalidades legais. Então é preciso botar essa bola no chão. E eu concordo integralmente com a Vera. Identificar os problemas, apontar os problemas, excessos cometidos por agentes da Lava Jato, não implica anulação
de processos, obrigatoriamente, necessariamente, anulação de processos. Não se trata disso, nós já falamos sobre isso, são coisas diferentes. Mas apontar esses problemas tampouco representa ser a favor da corrupção, porque essa é uma retórica, inclusive, em que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol têm incorrido. Quer dizer que a atividade jornalística que aponta os problemas, que são problemas evidentes, que estão aí, que estão dados, isso significa apoiar a corrupção, ser a favor da corrupção? Não, de jeito nenhum. E aí também, por fim, sobre a questão das palestras. É possível, é autorizado que um procurador da República faça palestras. No entanto, existem limitações óbvias que são da natureza do funcionalismo público. É muito limitado o alcance de para quem e por que o Deltan Dallagnol pode palestrar. E, neste caso, me parece que atravessou um Rubicão. Ei, Alexandre, diga lá. Atravessar o Rubicão é uma referência bastante highbrow, hein, amigo? E é isso aí. Olha, eu queria dizer primeiro o seguinte, o que foi essa entrevista de hoje de manhã, do Jornal da Manhã, que foi feita com o procurador Deltan Dallagnol, que eu pude participar com a Vera e mais os nossos companheiros da bancada. Eu, na minha pergunta, dividi as revelações, com aspas, feitas pelo The Intercept em 3 categorias. Uma, o que eu chamei de meramente fofocas, que eram intimidades, conversas, avaliações informais sobre casos em andamento, como um exemplo, quando eles conversam sobre o caso Flávio Bolsonaro, que é uma conversa que, na minha visão, não tem nenhum interesse público e foi muito mais para criar um constrangimento do que propriamente um interesse jornalístico e muito menos alguma coisa que pudesse criar um problema jurídico para os envolvidos. Você tem aquele outro grupo onde há uma sugestão ou ilação de que os procuradores, e no caso específico do Deltan Dallagnol, ele poderia estar usando a sua fama, a sua exposição para valorizar o seu passe como palestrante e, além disso, fornecer palestras para empresas que tivessem sendo investigadas pela Lava Jato, o que evidentemente teria um conflito de interesse, para dizer o mínimo. E um terceiro grupo, aí sim, vamos chamar o mais grave de todos, que é o conjunto das primeiras revelações lá no começo, que foi, eu acho que sugeriam que havia um conluio entre o então juiz Sérgio Moro com os procuradores e especificamente com o procurador Deltan Dallagnol, que pudessem sugerir que eles estivessem cometendo procedimentos que não apenas ferem os ritos, os processos, que eu acho que isso, de certa forma, ninguém nega, né? Que houve a utilização de expedientes que não estão previstos no Código de Processo Penal, dentro do que deveria ser o correto ali na relação entre procurador e juiz, mas eles estariam ou não cometendo algum tipo de conluio criminoso que levaria a uma condenação de um inocente ou a contaminação de provas e até de processos inteiros que justificariam a anulação de processo. Então, é bom a gente falar isso, por quê? Porque esse caso, essa discussão, ela tem nuances, senão fica parecendo que nós estamos lidando com extremos. Um extremo que, isso aí não tem nada, isso é uma bobagem, essas revelações deveriam ser simplesmente ignoradas, e você tem o outro extremo, que também, cada vírgula do que sai parece um escândalo de proporções que talvez não sejam as reais. Por exemplo, como o meu querido companheiro Andreasa abriu aspas, eu também peço licença para abrir aspas para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que chamou o ministro Sérgio Moro dizendo que ele banca o chefe de quadrilha. A frase dele completa, dita numa entrevista para a Folha de São Paulo, o Felipe Santa Cruz diz o seguinte: Sérgio Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe de conversas de autoridades que não são investigadas. Claro que isso é de outro contexto em relação à prisão dos hackers. De qualquer jeito, você tem gente que está usando esse tipo de linguagem e esse tipo de acusação e de tom para se referir
ao ex-juiz Sérgio Moro ou ao procurador Deltan Dallagnol, que também me parece excessivo, para dizer o mínimo. Então, o que eu queria, desde o começo dessa história, eu acho que nós, pela maneira como nós estamos tratando aqui, e sempre tratamos aqui no programa, essa questão é ter a proporcionalidade entre o que seriam os supostos erros ou falhas cometidas e a dosimetria, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que deve ser feito com quem cometeu os erros em apurados, julgados e plenamente, em termos jurídicos, caracterizados. Então, há procedimentos que foram feitos que não deveriam ter sido feitos. Acho que ninguém mais já discute isso. Acho que realmente há coisas ali que saem do normal, da relação entre o juiz e o procurador, que merecem crítica ou merecem até eventualmente algum tipo de levantamento em relação a esses procedimentos que podem até criar novas não jurisprudências, mas novas maneiras de conduzir esse tipo de relação. Agora, até o momento, a despeito de alguma inabilidade do Deltan Dallagnol, por exemplo, em algumas respostas, acho que algumas respostas que ele deu, por exemplo, nessa entrevista de hoje de manhã, ele usou termos que não me parecem os mais adequados, recomendaria para ele um media training, mas assim, até o momento eu não vi. E isso a gente sempre fala todo dia, a Vera acabou de falar e falo de novo, ainda não me parece ter nada que comprometa processos em andamento da Lava Jato a ponto de descaracterizá-los ou criar anulações de condenações e coisas do tipo.